Olá! O ditado popular enuncia que quem cala consente. Isto se aplicaria ao povo brasileiro neste momento em que suas conquistas sociais estão sendo retiradas, que todos os avanços sociais e todos os benefícios voltados para o povo brasileiro estão sendo retirados, derrotados, furtados, desaparecidos, enquanto a gente assiste a maioria absoluta da população calada, indiferente com o que está se passando? Este silêncio seria um consentimento? Se é consentimento, ele nos desautoriza por completo de continuarmos nossa luta, de falarmos em nome do povo ou não. É uma questão que eu trago hoje aqui. O povo nem sempre é revolucionário ao nosso gosto. Ainda nesta semana, há 2 ou 3 dias atrás, na data de 1932, o Partido Nazista obteve 90% dos votos na eleição na Alemanha e tornou-se um partido absoluto, eleito democraticamente pelo povo alemão. A mesma coisa aconteceu com Mussolini. Ele foi eleito democraticamente para o parlamento italiano. Os deputados, os congressistas, na sua maioria, vendilhões, vendidos por verbas orçamentárias, com negociatas, inescrupulosos, hipócritas, cínicos nas suas afirmações, hipócritas porque são representantes. Todo representante é um hipócrita, é aquele que representa, que finge. Mas a maioria desses deputados que votaram sim pelo arquivamento da denúncia contra Michel Temer foram eleitos por quem? Pelo povo. É uma questão muito séria que eu não gosto de discutir porque a gente não deve entregar o ouro ao bandido. Mas é preciso que alguém, que não sou eu, mas um doutor especializado em sociologia, em economia, em comportamento social, sei lá em que, faça uma análise melhor para todos nós o porquê deste silêncio do povo brasileiro. Como eu já disse, uma atriz francesa de renome me disse: bem-vindo, se o povo francês não quisesse, Hitler não teria tomado a França. O nazismo não teria tomado a França. O colaboracionismo francês foi gigantesco com o nazismo alemão. Só nos últimos dias, nos últimos meses da guerra, é que a resistência cresceu e o povo francês resolveu tomar atitude. Da mesma forma, essa pessoa me disse: se o povo brasileiro quisesse, a ditadura de 64 não teria vingado. Teria caído meses depois. Então este silêncio, este consentimento do povo brasileiro vai até onde? Enquanto gritamos fora Temer, direta e já, dentro de um círculo restrito a nós mesmos, a alguns milhares de nós mesmos, intelectuais, militantes, lideranças sindicais, consciência política que nós temos, a maioria imensa do povo vive em silêncio. Aliás, em silêncio não. Ontem mesmo à noite eu escutava gritos e mais gritos em torno do meu apartamento de pessoas comemorando a derrota do Flamengo. Para o futebol, o povo está disposto. Para o carnaval, o povo está disposto. Para os eventos esportivos, festividades, bailes, o povo está disposto. O povo se pronuncia. E por que não se pronuncia nos seus direitos? Porque está consentindo com isto? É uma pergunta que eu faço. Eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Porque se ele consente, ele nos desautoriza. Ele nos tira a autoridade da luta. Deixamos de ser autores populares. Mas ainda assim, é preciso lembrar que mesmo com a vitória do nazismo em 1932 nas eleições, os comunistas, os socialistas, os progressistas, os liberais, os católicos estiveram o tempo todo alertando o povo alemão, mesmo na contramão da história, até a derrota final do nazismo. Ainda assim, isso se passou na Itália também de Mussolini, se passou na França ocupada pelo nazismo. E talvez essa seja a nossa função, a voz que clama no deserto. Talvez a gente se identifique muito mais
com o profeta João o Batista do que com algum líder revolucionário que tenha sido vitorioso nas suas pregações. João era aquele que dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Talvez estejamos no tempo em que clamamos no deserto de nós mesmos, no deserto das consciências, no deserto da miséria humana, no deserto do individualismo, no deserto da sociedade, no deserto da solidão, no deserto do egoísmo, no deserto da desesperança. Mas essa é uma questão que eu trago para vocês, porque eu tenho certeza que vocês também estão pensando assim. Até quando vamos gritar fora Temer, direta já, e esta ressonância não vai além do meu próximo companheiro, do meu companheiro mais próximo de luta, que já sabe disso tudo, e isso não alcança o povo. Eu não entendo essas pesquisas que dão que 95% querem o Temer fora da presidência, que 90% não aceitam Aécio Neves, que 81% querem que o processo contra Temer siga adiante, que uma maioria absoluta quer eleições diretas. E não acontece nada. Onde é que está essa gente que deseja isso? É em casa, guardando seus sonhos? Por que deste silêncio? Por que desta não mobilização? É um apoio silencioso à quadrilha do poder? É um apoio silencioso à corrupção? Não posso acreditar nisso. Mas quando me lembro da vitória do partido nazista, da vitória do partido fascista, do colaboracionismo francês e de tantas outras coisas que sucederam na história do mundo, eu fico abismado, apavorado, vendo a situação, a posição do povo brasileiro neste momento. Ainda assim a gente persiste. Clamamos no deserto. Há um filósofo que diz, eu não me lembro quem, se o povo não me ouvir, falarei às pedras. Eu acho que foi o próprio Cristo que disse isto, ou um dos profetas. Eu clamarei, e se vocês não me ouvirem, as pedras me ouvirão. Eu sei que isso parece idealismo, mas talvez vai passar um bom tempo em que a gente clamará para as pedras. E apenas as pedras nos ouvirão. E talvez as pedras sejam o povo petrificado. Fica no ar a pergunta. Este povo que cala, consente?